Agora que já saiu o tema da redação 2022, as pessoas já fizeram a prova, agora eu vou mostrar para você qual deveria ter sido o viés e qual deveria ter sido a sua interpretação e o que exatamente você deveria ter respondido na questão que se pedia lá na redação do tema do Enem 2022. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, além de ser professor de alguns cursinhos vestibulares, como por exemplo o cursinho do SCA, que se você não conhece, eu vou deixar o link aqui para você na descrição. É de graça e vale a pena, e com certeza esse ano a gente vai aprovar muitos alunos também. Agora eu vou esmiuçar, vou te mostrar dentro dos textos bases aquilo que você realmente deveria ter feito dentro da redação. Lá naquela live eu dei alguns chutes de como você deveria ter feito a prova, e agora eu vou mostrar que eu também acertei lá o que você deveria ter feito, porque também é previsível, a gente já está nisso há muito tempo, então a gente já sabe até mais ou menos qual que é o viés da banca, aquilo que a banca quer que você faça, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, galera. Tá aí a prova, logicamente é um scan assim, não muito bonito, porque o oficial não saiu, a gente pegou aí e tal e colocou e é isso daí. Então beleza, vamos pular as instruções, porque as instruções a gente já fez vídeo sobre isso, depois vocês dão uma olhada no canal de como segui-las, já vamos direto para os textos base. Antes disso, vamos só mostrar aqui, ó, qual que é o tema: desafios para a valorização da comunidade de povos tradicionais no Brasil. O tema a gente já comentou, então vamos voltar agora, vou mostrar para vocês os textos base e o que você deveria ter feito, tá? Então no texto 1 ele diz: você sabe quais são as comunidades dos povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça, mas na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. São pescadores artesanais, quebradeiras de coco, babaçu. Lembra que lá na live eu disse que essas comunidades ribeirinhas, por exemplo, certamente poderiam ser consideradas como esse povos? Pois é, eu já falei antes de ler, porque a gente já sabia. Aqui não é que a gente prevê, mas a gente tem mais ou menos uma ideia daquilo que a banca prega e mais ou menos tudo que eles pensam. Então não fica muito difícil prever o que eles estão pensando, tá? Então, ó, são quebradeiras de coco, babaçu, apanhadores de flores sempre-viva, catingueiros, extrativistas, para citar alguns considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações consideram a terra como a mãe e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento em lugar saudável para habitar, ter água, e ela se responsabiliza por cuidar delas, por tirar delas apenas o suficiente para viver bem, respeitar o tempo de regeneração da natureza, diz. Ok, então percebam, pessoal, que nesse texto 1, a gente percebe aqui muito claramente qual que é o viés, qual que é a definição que a banca quer que você tenha. Então, logo de cara aqui, a gente já percebe que eles têm uma visão extremamente positiva desses povos e você não está autorizado, dentro da perspectiva deles, de ter qualquer tipo de percepção diferente disso, tá? Você tem a obrigação de concordar com eles, porque como a gente já disse, se você não concordar com a banca, você tira 0, ok? Então não pode fazer isso. No texto 2, vem uma parte que eu sempre digo para vocês usarem, e se você tiver sido esperto na prova você usou, que são as partes dos dados, tá? Dados estatísticos, olha. Vai dizer lá, povos tradicionais no Brasil, estados com a maior concentração de família, então a gente tem lá indígenas no Amazonas, blá blá blá, quilombola, cigano, extrativista, pescador, povo de terreiro, ribeirinhos, e ali você teria uma comunidade, você poderia usar de exemplo, né, dizendo lá, por exemplo, só no Amazonas temos 43.264 indígenas, tal. Então você poderia utilizar esses dados estatísticos para embasar a sua redação, tá? Sempre lembrando que você tem que ter muito cuidado, espero que você não tenha copiado, porque tem partes aqui muito boas de você copiar, tá? Por exemplo, você pode colocar assim: esses povos são capazes de se reconhecerem entre si. Se você colocou isso lá na sua redação, mais de 3 palavras na mesma sequência igual, se você colocou isso lá na sua redação, já vai ser considerado trecho de cópia. Então você já vai perder pontos. Espero que você não tenha feito isso, tá? Porque se fez, perdeu pelo menos algum pontinho aí. No texto 3, vai ser um texto que também vai ter alguns dados. Ó, o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, preside desde 2007 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a CNPCT, criada em 2006. Fruto do trabalho da CNPT, foi utilizada por meio do decreto blá 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 de fevereiro de 17, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos, blá blá. Aqui tá dizendo qual que é a lei que embasa isso, tá? Provavelmente isso aqui foi uma armadilha, porque muitos alunos certamente se sentiram tentados
a desperdiçar muitas linhas da sua redação dizendo esses dados aqui. Quando você faz isso, você automaticamente vai estar desperdiçando um tempo que você tempo e uma linha que você deveria estar utilizando para fazer uma citação de fora do texto. Então, esse texto número 3 aqui é meio que marapuca. Espero que você não tenha utilizado ele dentro da sua redação, tá? A PNPP foi criada em um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. E agora, por fim, vamos à última, né? O texto 4, que é a Carta da Amazônia 21, aos participantes da 22ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. Aí mandaram uma cartinha lá, né? Como sempre esse povo faz, então diz lá: não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações e comunidades tradicionais brasileiras, reafirmarmos a defesa da sociobiodiversidade amazônica, nesse momento em que o mundo volta a debater a crise climática em 26. Uma crise que atinge todos os contextos dos viventes da Terra. Nosso território protegido e direitos respeitados são as reivindicações dos movimentos sociais e ambientais brasileiros. Não compactuamos com qualquer tentativas e estratégias baseadas somente na lógica do mercado com empresas que apoiam legislações ambientais que ameaçam o nosso direito e com mecanismos de financiamento que não condizem com a realidade dos nossos territórios. Propomos que temos de melhor a experiência das nossas sociedades e culturas históricas, construídas com base em nossos saberes tradicionais, ancestrais, além de nosso profundo conhecimento da natureza. Inovação para nós não pode resultar em processos que venham ameaçar o nosso território, nossa forma tradicional e harmônica de viver e produzir. Aí vem aquele monte de entidade de sempre lá que assina essas coisas. Galera, essa carta aqui é a mesma cantilena que você já está cansado de ouvir nos livros, blá, blá, é a mesma coisa. Por isso que a gente sempre diz, não adianta, você não precisa ficar preocupado em ler notícia, etc., porque quando cair o tema vai ser um festival do mesmo, tá? Você pode perceber que nenhum desses textos base aqui, ó, nenhum, nós temos 4 textos base, e nenhum desse aqui existe nenhuma vírgula, nenhum espaço para o contraditório. Por exemplo, aqui não vai existir nenhuma vírgula para teoria muito embasada com diversas pessoas que dizem que essa ideia de povos indígenas, etc., é só uma desculpinha para irem lá na Amazônia, transformar aquilo ali num país independente e as potências poderem explorar. Em nenhum momento eles trazem nenhum autor, nenhum pensador, nenhum estudioso que defende essa linha. Então, obviamente, quando você já está familiarizado com o discurso deles, não é nem um pouco difícil você prever o que você tem que dizer. E o que você deveria dizer? Tá? O que você deveria dizer na sua redação? Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Você deveria ter voltado aqui nesses textos, tá? Principalmente esse texto 4. E aqui você tem toda a linha mestra que você deveria ter dito. Você deveria ter dito que esses povos devem ser preservados da maneira que eles são, que você não pode, de forma nenhuma, ter nenhum interesse empresarial, que são esses povos que têm que receber recursos para que eles se autogerenciem, blá, blá, blá. Então você não poderia, de forma nenhuma, levantar ou pelo menos suscitar algum tipo de dúvida com relação à legitimidade desses povos, o que eu acho até correto, mas é achismo meu, né? Você não pode realmente, porque são povos que estão lá historicamente, tá? Então esses povos, eles têm que ter direito à terra. Claro, tem linhas que discordam disso, mas você não pode discordar, mesmo que você discorde, você não pode na prova, tá? E aqui você teria que concordar com essa ideia de que você, dentro da ideia do clima, que é uma ideia global até maior do que a ideia do povo em si, esses povos eles estão inseridos dentro de um contexto mundial. Essa tinha que ser a sua linha mestra. Você tinha que dizer, olha, o Brasil tem que valorizar esses povos têm que ter uma certa independência e esses povos têm que receber recursos para que eles não fiquem em mãos de exploração de outras empresas. Claro que aqui, em nenhum momento, levanta-se questões como, por exemplo, a soberania nacional, né? Porque até que ponto o Brasil deveria deixar que instituições estrangeiras, países estrangeiros, os quais não deram a mínima bola para a natureza deles lá, do país deles, virem aqui dar pitaco sobre a Amazônia, né? Que é uma discussão que o Enem nem sequer levanta e você nem deveria levantar, tá? E tô falando com conhecimento de causa, tá, galera? Eu conheço a Amazônia, já fui lá 2 vezes, isso aqui não é só teoria, não. Então, percebam o seguinte: todas as vezes, o que é o recado que eu quero que você diga, que você perceba, todas as vezes que cair no Enem, alguma matéria, algum tema, você tem que vir aqui descobrir qual que é a linha mestra e segui-la. Você não pode suscitar ou debandar para qualquer outro tipo de coisa, tá? Então eu espero que você, na prova,
tenha feito exatamente o que se espera que você fizesse, que é concordar com os textos base. Então eu sempre falo para vocês, qual que é a importância do texto base? Você vai pegar o que o cara escreveu, você vai ver qual que é a ideia que ele está defendendo e você vai concordar com a ideia dele. Ah, professor, mas eu não concordo. Sinto muito. O Enem não é um exame, nenhum outro concurso que você fizer não é um exame de concordância ou discordância. Você está lá para concordar. Se você tiver feito qualquer coisa fora disso, se você tiver, por exemplo, questionado algum tipo de legitimidade, vamos supor, você veio aqui e disse o seguinte, ó, bom, essa ideia de mudança climática é uma ideia que não faz sentido, diversos autores dizem que isso nem sequer existe. Você muito provavelmente vai tirar 0, tá? Então você não pode. Quando te derem o tema, você deve, por obrigação, concordar com ele, tá? Guarde isso no seu coração, espero que você tenha feito isso na prova, porque senão você quebrou a cara e quebrou feio, ok? Então por hoje ficamos por aqui, pessoal. Não se esqueça de dar aquela inscrição, dar aquela compartilhadazinha no vídeo. Se você estiver vendo isso daqui dentro do Telegram, da nossa página lá oficial, por favor, dê uma curtida no nosso canal, uma compartilhada. Por hoje é só, ficamos por aqui. Até a próxima. Fui!